Muito boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei em que momento você vê isso, mas meu querido web ouvinte, eu sou o Lucas Medeiros e bom, a gente vai ter aqui daqui a pouquinho agora um bate-papo com o nosso querido técnico Hélio Cizenando, técnico do Capivariano, ele que fez uma bela campanha aqui com o Capivariano nessa série A2 do Campeonato Paulista, levou a equipe até a final da competição, pode ser campeão neste sábado, jogando contra o Primavera fora de casa. O Capivariano que já garantiu acesso à Série A do Paulistão, Série A1, vai jogar com as grandes equipes do Brasil no ano que vem, Corinthians, Santos, São Paulo, Palmeiras e dentre outras tantas equipes tradicionais do estado de São Paulo. Até aqui o Capivariano fez uma campanha com 20 jogos, 10 vitórias, 5 empates e 5 derrotas, 25 gols marcados e 15 sofridos, mas na dor de braçada, a gente pode falar, foi segundo colocado na primeira fase da competição, depois do mata-mata passou pelo 15 de Piracicaba nos pênaltis e passou também pelo Ituano com 2 vitórias, sendo bastante superior à equipe que joga a Série C do Campeonato Brasileiro. Então acompanha com a gente essa entrevista, vai ser muito legal, tenho certeza. Bom, para começar, eu queria que tu desse uma passagem geral aí na tua carreira. Tu teve passagens pelas categorias de base do Mirassol, da Ponte Preta, do Novo Horizontino, e agora teve já uma passagem um pouco, já faz algum tempo, pelo Desportivo Brasil, no futebol profissional, e agora está aí no Capivariano já há um bom tempo, tendo essa confiança da diretoria. Fiquei muito tempo na base, né? Muito tempo no Paulínia, quase 8 anos de Paulínia aí, passando por todas as categorias, do 12, 13, 14, 15, fui coordenador, 17, 20. Uma experiência grande de categoria de base. Eu fui treinador também no Mirassol, base profissional, Ponte Preta, sub-17, Capivariano, sub-20 aqui, alternei aqui também, sub-20 profissional, lá no Esportivo Brasil, sub-20 profissional. Então, já há um bom tempo aí, já nesse meio do futebol aí, agora que faz 7 anos seguidos aí que eu venho fazendo o profissional. É bom, e nesses 7 anos seguidos, está desde 2022 aí no Capivariano, tendo essas oportunidades. Como que é para ti ter esse respaldo, essa confiança da diretoria, já que a gente não vê no futebol brasileiro esse trabalho mais longevo de técnicos? Acho que é também fruto dos donos do clube saber o que eles querem, né? Eles nunca saíram da linha do que eles pediram para mim fazer, né? Que é revelar atletas, colocar jogadores jovens, terminar de lapidar esses atletas sub-23, onde eu faço bem isso, e por também conhecer muito jogador de base também, acompanhar bastante. Eu trago alguns também, e eles também trazem alguns, e eu faço o final de lapidar atletas nessa idade, né, sub-23 ali, que às vezes ficam meio perdido ali depois que a gente sai do sub-20 ali, que ainda tem lastro para evoluir ainda, e às vezes os clubes acabam deixando. De câmera? Não precisa, pode. Opa, tinha dado uma travadinha agora no final, mas já voltou, tudo certo. Bom, agora trazendo um pouquinho mais para a temporada atual, queria que tu falasse sobre a campanha do Capivariano nessa primeira fase de Paulistão A2, a gente pode dizer assim, a fase de liga, que em 15 jogos a equipe foi bastante superior às adversárias, ficou em segundo lugar e se classificou até com uma certa sobra. Acho que o que foi bom, assim, acho que foi o planejamento, né? Tanto planejamento a longo prazo, como planejamento de treino no dia a dia, né? Não tivemos lesões, tivemos muito cuidado em relação a isso. Muitos atletas já estavam bom tempo comigo, já muitos trabalharam comigo, já estavam no clube também. Então foi uma mescla ali de um planejamento a longo prazo de atletas, né? De atletas que tenham trabalhado comigo e atletas que também conheciam as características ali do dia a dia meu também, que eu acho também que é importante. A maioria me conhecia já no meu dia a dia. É isso, e como que foi essa. Tu já falou um pouco, mas aprofunda um pouquinho mais
sobre como que foi essa montagem do elenco, essa garimpagem dos atletas que a gente viu até em alguns times da própria Série A2, jogando com nomes mais que têm um certo conhecimento público, são nomes de jogadores mais famosos, e tu olhando o elenco do Capivariano, tu reconhece um ou outro jogador, mas não como às vezes algumas equipes de até mais poderio, o próprio Ituano, que está na Série C, e não conseguiu fazer essa montagem de elenco para ter um sucesso como o próprio Capivariano, o Ituano, que foi eliminado pelo Capivariano. Assim, nós fomos. Foi o que eu te falei, tinha meninos já estavam aqui em 23, no ano do acesso, e já teve uns que já jogou também em 24, que nós não fomos tão bem, mas não fomos tão bem, mas por vários fatores que não fez nós irmos bem. Mas nós continuamos com os atletas, mantivemos a confiança neles. Alguns foram emprestados para outras equipes, jogar uma competição nacional, CLD, CLC, e os demais ficam disputando a Copa Paulista. E meninos que têm um certo talento. Às vezes não é porque não foi bem na competição, não significa que ele é ruim. Nós continuamos acreditando nele, continuamos desenvolvendo eles, né? E trouxemos alguns para substituir, ou por característica, ou que achamos no mercado, né? Que nós não temos esse poderio de ir lá contratar um atleta de um nível maior, pagar um salário que aqui não se paga um salário que alguns pagam na divisão, né? Então nós temos que apostar muito e trabalhar, né? Tá sempre querendo tirar alguma coisa, algo mais desses que ficaram aqui. E trouxemos alguns atletas de volta, né? Foi o caso do Otávio, o Bruno voltou, trouxemos o Ravanelli, o Guilherme já tinha chegado na Copa Paulista. O Marcos Moser chegou no início também, o Gustavo já tinha jogado a Copa Paulista. Então, foi peças que entrou no time ali, encaixou muito bem, entendeu bem a maneira do nosso trabalho. É isso, e aproveitando essa brecha, essa oportunidade que tu falou, queria que tu desenvolvesse um pouquinho mais, falar sobre a Copa Paulista do ano passado, que infelizmente o Capivariano não conseguiu chegar no objetivo, que era a final, conseguir a vaga na Série D ou na Copa do Brasil, mas esse ano parece que a chavinha virou, já conseguiu acesso aqui no Paulistão Série A2, e provavelmente vai tentar manter o elenco para conseguir ter um sucesso também na Copa Paulista. A Copa Paulista para nós em 24 foi a maneira da gente observar melhor os atletas que ficariam, né? Principalmente o atleta jovem, né? Se realmente ele iria conseguir nos ajudar na 2 e também desenvolver aqueles que precisavam ter mais jogos, né? Na carreira, né? E isso nos ajudou bastante. Meninos que vinham de lesão, isso nos deu uma bagagem boa para a gente ver quem é quem. Até em caso de renovação de contrato ou não do jogador mais jovem. E nós vamos também agora, estamos conversando com a direção para tentar também disputar essa Copa Paulista. Também não vai fugir muito da filosofia, né, de achar atletas jovens, de usar nossos atletas jovens aqui também, dar um lastro de jogos para eles, para que eles fiquem cada vez mais preparados para o próximo ano, que agora subiu de divisão, tem que estar mais preparado ainda. Bom, e como que tu conversou com esse grupo de atletas para manter a confiança, talvez até aumentar esse nível de confiança quando teve essa virada de chave da primeira fase ali para o mata-mata, porque a competição muda completamente, por mais que tenha feito uma grande primeira fase, às vezes se não tivesse um dia bom no primeiro jogo do mata-mata, já podia encaminhar uma desclassificação ali, ficou no momento mais decisivo ainda, que um jogo definiria tudo, que poderia definir tudo, mas deu tudo certo e conseguiu esse acesso. Como que foi essa virada de chave da fase de liga para o mata-mata, digamos? Pegamos um adversário tradicional, né? Nosso vizinho aqui, Quis Piracicaba, com grande investimento, com grandes jogadores. Acho que a única coisa que nós precisávamos passar para eles era confiança, né? Dar confiança, voltar a fazer o que vinha fazendo na primeira fase. Fizemos um bom jogo em Piracicaba, apesar da derrota.
E no segundo jogo, implementamos o nosso ritmo, implementamos o nosso estilo de jogo, né? Com marcação alta, com transição forte, um jogo de posse muito bom, encurralamos bem o adversário e conseguimos fazer o resultado. Depois, nos pênaltis ali, o nível de concentração estava muito alto, eu acho que prevaleceu pela confiança, por acreditar, apesar de ser muito jovem, né? Mas os meninos bem confiantes, meninos já decidiram bastante coisa já também. Até essa questão de já enfrentar uma partida decidida nos pênaltis logo de cara no mata-mata, imagino que foi um fator que até, de certa forma, auxiliou o grupo, né? Porque tu já, imagino que já tinha definido ali mais ou menos os batedores e com o revés do primeiro jogo, preparado mais ou menos essa possibilidade, como que foi ali na hora das penalidades, a conversa com o grupo, o apoio da torcida por estar jogando em casa foi decisivo também nessa questão das cobranças. Como que foi aquela última conversa ali na rodinha, depois que o juiz apita e vocês sabem que foram para os pênaltis? Procuramos passar tranquilidade, porque nós treinamos também, né? Todo mundo tinha treinado. Na hora ali que estava 1-0 ali, já fui mexendo em algumas peças em relação à penalidade também. Apesar de ter tomado o revés daquele gol lá, mas procuramos passar tranquilidade para eles. Decidimos ali os batedores, decidi só o primeiro e o último. E os demais foram eles que escolheram. Mas eu acho que era mais confiança passar para eles mesmo. Claro que o torcedor também nos apoiou. Bom, daí O clima depois estava muito desse. bom ali, por isso que acabamos Isso, daí. tendo um revés, um sucesso muito gostoso. Perfeito, coisa linda. Daí, bom, depois desse jogo contra o 15, como a gente falou aqui, teve essa partida diferente contra o Ituano que até era tido o Ituano e, se não me engano, também a Ferroviária eram tidos como duas equipes das favoritas da Série A2, até pelo nível de confronto em divisões nacionais, as equipes estarem jogando Série C e Série B. Como que foi esses jogos que o Capariano foi bem superior, até vencer o jogo da ida e o jogo da volta. Imagino que tenha elevado mais ainda o nível de confiança para chegar aqui. Uma vitória também no jogo de ida, muito importante, deve ter dado bastante tranquilidade para conseguir esse acesso, que é o principal objetivo, eu imagino. A confiança estava grande, né? O nosso time é um time que gosta de jogar, né? E nós pegamos um campo bom também, contra um adversário que joga também, que põe o time lá em cima. Então foi várias trocações de lá e cá. Mas o time estava bem concentrado, entenderam bem o que nós passamos aqui para eles, o que poderia ser explorado, o que tinha que ter, os cuidados que teríamos que ter com o adversário. Então, clima gostoso para quem gosta de jogar futebol, não pensando em querer atrasar, como eu dizer, vou lá para empatar. Se eu puder ganhar, eu vou ganhar. Se eu puder empatar, vou empatar. Não poderíamos perder. E eles entenderam muito bem isso e no primeiro jogo ali saímos com um resultado bem interessante ali. Pensando no jogo da volta ali, foi muito bom sair com aquele resultado ali. Nos levou uma semana de reflexão, entendimento do adversário para fazer um outro bom jogo. É isso. E, bom, agora chegando já nesse confronto da final, queria que tu destrinchasse um pouquinho para ti como que foi a TV o jogo da ida, que foi um 0-0 pegado, jogar em casa, não conseguiu a vitória, mas também, como tu falou, não pode perder e deixa tudo aberto para esse confronto no final de semana agora, que para buscar esse título que vai coroar de vez essa campanha da Série A2. O primeiro jogo foi bom, assim, o time deles é muito forte, marca muito forte. Tivemos a dificuldade no primeiro tempo ali, né? Eles ficaram mais no nosso campo, mas não fez o Guilherme trabalhar tanto, mas marcou a gente muito forte, né? No segundo tempo nós conseguimos, né, ficar mais no campo deles, ficar mais perto do gol. Tivemos a oportunidade de fazer gols, mas não conseguiu, né? Levamos o jogo agora para Indaiatuba. Eu acho que está em aberto, não é porque eles jogam no campo deles
que eles vão ser superior a nós. Acho que está no mesmo nível ali. Eles podem ganhar, como eu também posso ganhar. Mas vai ser um jogo interessante. E, bom, falando mais um pouquinho do teu time, o Capivariano tem o atleta que a gente pode falar que é um dos atletas de mais destaque da competição até aqui, que é o Vinícius Poposte, ele da competição, já fez gols importantes nesse mata-mata. Queria que tu falasse um pouquinho mais dele, que tem passagem, eu estava vendo mais cedo, quando estava estudando para a entrevista, passagens para o Operário, CSA, como que foram as negociações para conseguir trazer ele para disputar a Série A2 e que tu com certeza está orgulhoso de ter ele como artilheiro da competição. Como que é tudo isso? Se ele é um dos atletas que já tinha trabalhado contigo, que tu conhecia. O Vinícius Popó veio para a gente aqui em 23, né? Foi artilheiro da A3 aqui com 18 gols. Nos ajudou bastante. Fui conhecê-lo ali naquele ano ali, o menino que trabalha demais, né? Apesar de ter formado em time grande, vim trabalhar numa Série A3 aqui, ele apostou na gente também, confiou em mim também, e ele foi muito bem ali com a gente ali. Aí quando ele saiu para o CSA e não conseguiu jogar lá, nós trouxemos ele já na Copa Paulista com a gente aqui. É um menino bom, de caráter, trabalhador pra caramba. Então, acho que tudo que ele tá tendo aí é pela disciplina dele também, pela entrega coletiva também, ajuda bastante quando estamos sem a bola. E é bastante interessado também. A gente espera que ele evolua mais aí na carreira para que alcance voos maiores aí. É isso. Bom, nosso tempo está se esgotando aqui já, que é só fazer um penúltimo pedido aqui para já encaminhar o final. Queria que tu deixasse um recado para a torcida do Capivariano, quem sabe fazer até uma convocação para quem puder ir para o jogo, mas deixar um recado aí para a torcida, para a gente, se possível, tentar publicar nas redes sociais e tudo mais. Torcedor do Caparena acompanhar, torcer. Eu sei que eles já esgotaram os ingressos lá do visitante lá em Indaiatuba. Já se esgostou dos ingressos lá e quem puder acompanhar aí online aí vai estar nos ajudando. Pensamento positivo é sempre importante. Tem alguma promessa para o título, professor? Não tenho promessa, não sou muito de promessa, não, nem de. Não sou bem pé no chão. Eu vivo jogo a jogo. É isso, obrigado, professor. Até a próxima, então. Eu que agradeço.